aí, pessoal? Bem-vindos mais a um podcast do Baronesa Killer Queen. Hoje, nosso convidado... Pode apresentar, Guilherme. Vou te deixar hoje apresentar. Pode apresentar o Giovanni. E aí, pessoal, tudo bem? Boa noite, bom dia, boa tarde, não sei que hora vocês vão assistir isso. Mas hoje a gente está muito bem acompanhado com o Giovanni, que é cientista social, vereador e mais um monte de coisa que ele vai contar para nós aí. E aí, Giovanni, boa noite, como é que tá, cara? Boa noite, Gui. Boa noite, Natan. Tô bem feliz de estar aqui com vocês hoje. E oi, oi, oi para todo mundo que nos acompanhar, seja o horário que for. Perfeito. Perfeito. Cara, e agora vamos começar logo esse podcast para todo mundo aqui que puder acompanhar. Eu vou fazer a primeira pergunta que já inicia todo esse contexto. O cientista social, Giovanni Glaume, conta a tua história. Quem é o Giovanni? Meu Deus, gente. Eu tava falando pros meninos aqui nos bastidores, nos ajustes técnicos, que toda vez que me deparo com oportunidades como essa, dá um frio na barriga, um pouco nervoso. Então, a tua primeira pergunta também me deixa um pouco nervoso, porque ela é bastante ampla, né, Natan? Sim. Eu acho que, na verdade, o Giovanni é resultado de muitas coisas que a vida foi me apresentando e possibilidades que a vida foi me apresentando, né? Eu nasci na Vila Funil, que é uma pequena vila na zona sul de Porto Alegre. Eu fui tomar consciência de fato do que era aquele lugar muito depois, e eu falo isso de tomar consciência do que era aquele lugar muito depois, porque quando eu estava no meu ensino médio, eu comecei uma militância no movimento estudantil, no movimento de juventude. Essa militância me faz hoje, isso é parte de quem eu sou, presidente da União da Juventude Socialista, e toda essa luta que eu tenho travado de lá para cá me fez não só ser uma outra pessoa, mas olhar o mundo e olhar para a minha história de uma outra forma, né? Então, a primeira parte da minha infância foi lá na Vila Funil, uma pequena vila na zona sul de Porto Alegre. Depois fui para o extremo sul, é um bairro da zona rural da cidade. Hoje eu sou aí cientista social formado pela URGS. Entrar na Universidade Federal do Rio Grande do Sul era um grande sonho meu e da minha família, né? E hoje o Guilherme me apresentou como vereador, viu? Mas como eu tenho um compromisso de combate com as fake news, né, que são símbolos do tempo que a gente vive, eu sou vereador suplente, viu, gente? Tô brincando Claro. contigo. Não, Não tô perfeito. xingando nada, mas só para me apresentar melhor para a turma. Guilherme já viu o futuro. Eu sou... Olha aí. Talvez só o tempo, né? Para ajudar a construir esse futuro, viu? E eu sou também ativista LGBT, né? Essa é uma parte importante da minha existência e também da minha trajetória, né? Eu, como compartilhava com vocês, me encontrei, né, a partir do movimento estudantil com a luta em defesa da educação. Então, a luta em defesa da educação é parte constitutiva e importante de mim. Fui da União Nacional dos Estudantes, várias entidades estudantis, mas na luta em defesa da educação também me encontrei nessa luta da população LGBT, enfim, hoje é uma parte importante da minha apresentação aqui com vocês. Não sei se respondi a pergunta porque ela é muito ampla, né? Agora a gente vai trabalhar em cima dela. Agora que vem a bomba. Tu achou que a bomba era a pergunta? Não, agora é a linha do tempo, tu agora. E, cara... É uma pergunta relativamente simples, mas que não é simples, né? É. Ela traz muita coisa, né? Exatamente, cara. Cara, muito interessante. E eu tipo, já faço a pergunta. Posso, Guilherme? À vontade, com certeza. Cara, tô ansioso. Eu quero te falar uma coisa assim, bem que assim, ó. Hoje, você se declara homossexual, certo? Sim, sou gay. Certo. E aí eu te digo. Hoje a sociedade, como que tu acha que ela tá agindo com isso? Na juventude, né? E como, pra vocês também saberem, o Giovanni, ele é presidente da União da Juventude Socialista, isso, né? Certo? Sim, isso. E, cara, eu quero saber, assim, esse impacto que hoje... Hoje o pessoal LGBT tá conseguindo ter um espaço muito amplo hoje. Eu quero saber, assim, a tua visão. Sabe, Natan, que essa pergunta ela pode nos levar a um grande debate, né? Eu acho que eu sou parte de uma geração que construiu um avanço bastante significativo da ocupação dos espaços e da reafirmação da população LGBT, né? Mas, ao mesmo tempo, nós tivemos em 2018 a eleição de um fascista para a presidência da República, né? E eu estou falando disso porque
a eleição do Bolsonaro, a ascensão do bolsonarismo à presidência da República, ela também é legitimadora desse discurso de ódio, dessa onda de ódio, de preconceito. Então, eu talvez, e não só eu, todos os LGBTs, né, de uma mesma geração que eu, vivem isso, né? Uma realidade de avanço na conquista de direitos, da afirmação da nossa sexualidade perante a sociedade, né? Mas, ao mesmo tempo, a gente tem vivido, no último período, essa onda de retrocessos, né? Eu sou um militante das lutas da juventude, da luta em defesa da educação, do movimento LGBT, e eu estou falando disso porque é claro que os meus círculos, eles se tornaram, com o passar do tempo, círculos acolhedores, né? Mas nós não podemos nos confundir e achar que essas bolhas que, por vezes, nós vivemos, elas expressam, né, a sociedade como um todo, né? A gente ainda vive num país muito preconceituoso. O Brasil, para vocês terem uma ideia, há mais de 10 anos é o país que mais mata travestis e transexuais no mundo, né? Então, as marcas da violência, elas são as marcas de como a sociedade brasileira se relaciona com a gente, né? Então, o preconceito é muito presente. Eu fui candidato 2 vezes. Aos 24 anos, eu fui candidato a deputado federal, né? E em 2020 fui candidato a vereador, né? E quando tu te depara com as eleições, nesse exercício de falar com o povo, é uma experiência também muito grande de se deparar com o preconceito, né? Com a violência, com a deslegitimação que os LGBT sofrem na política, né? Então é bastante duro. E eu vivi um episódio que para mim foi muito marcante. Eu estava no mandato de vereador no dia 28 de junho, né? Que é o Dia Internacional do Nosso Orgulho. E naquele dia nós fomos recebidos, não apenas eu, mas uma bancada LGBT que se constituiu em Porto Alegre, nós fomos recebidos exatamente com essa violência e com esse preconceito que eu falo aqui pela vice-líder do governo, né? Então, são momentos que nos confrontam com a dura realidade brasileira, que ainda é da exclusão, da violência e do preconceito com a população LGBT. Caraca, cara. Tu vê, né? Um país que aí tem muito para dar, ainda tem esses pequenos fatores que são, tipo assim, cara, não tem necessidade, né? E como tu falou isso, né? Que nem tu estava. Hoje tu trabalha, né, na Câmara de Vereadores, atualmente. Eu sou vereador suplente e também trabalho junto ao mandato da vereadora Bruna, né? Então eu estou permanentemente na Câmara de Porto Alegre, sim. E agora eu te faço pergunta, assim, dentro desse ambiente, né? Como que, assim, as pessoas, às vezes, que, tipo, não te conhecem, chegam assim, né? Porque a gente sabe, como tu falou, do preconceito, né? Tipo assim, te ouvem, ou às vezes muitas vezes te ignoram, tipo, sabe esse preconceito idiota que a gente, sabe? Assim, é como essa visão lá que tu tem lá de dentro com as pessoas, algumas, é claro, né? Não gerando assim, agem contigo. Tu sabe, Nathan, que eu fico bastante feliz. Eu não sou vereador ou vereador suplente sozinho, né? Uhum. Nós conquistamos esse mandato a partir de uma luta coletiva. Nós construímos a primeira candidatura coletiva de Porto Alegre, né, para a Câmara da capital. Então, nós temos um mandato que é coletivo e composto por outras e outros LGBTs, né? Então, a nossa presença na Câmara, ela é uma presença marcante por várias questões. Uma primeira delas é porque nós não sucumbimos a essa lógica tradicional da política, né? Quando a gente chega, aquele coletivo, aquela gente toda, né? Então, chama atenção, gera curiosidade nas pessoas, né? Gera também contestação pelos setores mais tradicionais, né? E, para além disso, nós temos essa marca da luta, não só LGBT, mas da luta das mulheres, dos negros e negras também. Mas no que se refere ao recorte LGBT, né, eu queria compartilhar com você também uma experiência, porque a nossa chegada lá, na primeira vez que a gente assumiu o mandato, eu subi para a tribuna com uma bandeira LGBT comigo, né? Eu fui um dos poucos gays assumidos a ocupar o espaço da tribuna na Câmara de Vereadores de Porto Alegre, né? Não enche uma mão, talvez, né? O número de vereadores gays que nós tenhamos tido na nossa cidade. Então, essa era uma marca muito grande minha perante os colegas vereadores, né? Mas depois de fazer 1, 2 intervenções na Câmara da cidade, eu percebia que até mesmo os elogios que eu recebia eram elogios que tinham de fundo uma dose de preconceito. Por quê?
porque gerava uma surpresa nas pessoas que um LGBT, que um gay pudesse ocupar o espaço da Câmara para falar com propriedade sobre um conjunto de temas da cidade que não necessariamente temas diretamente ligados sobre a população LGBT, né? Então, eu ocupei aquele espaço para discutir o orçamento público da Prefeitura de Porto Alegre, para discutir o PPA, que é uma das legislações que definem o uso dos recursos públicos da nossa cidade. Ocupei aquele espaço para discutir educação, para discutir saúde, para discutir transporte público, né? Sem falsa modéstia, acho que nós, coletivamente, né, fizemos esse debate com qualidade, com uma qualidade maior do que, inclusive, os setores bolsonaristas que estão presentes de forma expressiva na Câmara, né? Então, a nossa intervenção gerava uma repercussão, né, uma surpresa, mas essa surpresa porque também tinha de fundo essa visão, né, equivocada que deslegitima, né, que não percebe a potencialidade, né, que ridiculariza a população LGBT, né? Eu acho que para mim tem muito isso, né? Nós chegamos e a nossa chegada ela era subestimada, né? Podia falar que tem um conjunto de outras coisas. A primeira vez que eu entrei no plenário, eu me sentia entrando num campo de batalha. Eu me sentia indo para a guerra, né? E é um ambiente porque tem um clima de hostilidade contra nós, né? Mas eu acho que é bastante importante compartilhar com vocês isso, assim, né? A nossa capacidade de surpreender, né? Aquele espaço e, infelizmente, né? Isso porque, em grande medida, tem uma grande subestimação sobre nós nos espaços da política ainda, né? Por isso que essa nossa luta ela é tão atual ainda. Com certeza, cara. E pela tua fala fica bem visível, assim, o absurdo que é ter uma prerrogativa, né? Como se, por ser LGBT, tu tivesse algum demérito, né? Na tua opinião, como se fosse, como nem tu falou, subestimado por um fator que não te delimita em nada, né? Então, assim, é uma E as pessoas coisa... não esperam que nós possamos falar sobre outras coisas. As pessoas acham que as mulheres feministas só vão falar da questão de gênero, que negros e negras só sabem falar sobre a luta antirracista e que os LGBTs só sabem falar sobre esse tema. Sim, Então, tu fica totalmente limitado digamos assim, não única, claro, mas as causas que tu luta, né? É como se tu fosse delimitado a uma bolha ali e todo o resto, tudo que te compõe, não fosse indiferente, né? Tu tivesse propriedade pra falar a respeito. Mas aí eu queria aproveitar esse nosso gancho, né? E fazer uma pergunta que é o seguinte. Eu concordo contigo ali, pô, não tem como concordar, né? A tua geração, a nossa geração, teve essa representatividade crescendo por um bom tempo ali, e é uma coisa que necessária, né? Importante. E com a candidatura que a gente comentou, isso é um baque, né? Entra em conflito com o que se estava sendo construído, né? Então, assim, mas eu te pergunto, visando todos esses acontecimentos, a projeção para o futuro. Eu acho que a gente está em qual momento? Está realmente evoluindo? A gente está em partes? É uma batalha mesmo, né? E se a reprovação do Bolsonaro hoje, que é absurda, né? É justamente a sociedade dizendo, cara, a gente não pode mais tolerar isso aqui, sabe? Tipo, então, eu fico nesse conceito, qual é a tua visão, né? Inclusive estando lá dentro, né? posso chamar de Gui? À vontade. Gui, assim, essa tua pergunta, assim, ela divide opiniões, talvez, né, dentro do próprio campo político que eu construo, que é a esquerda brasileira, né? Tem um setor que acha, por exemplo, quando a gente pensa o futuro e pensa em particular as eleições de 2022, que tem uma luta ganha, né? Eu não componho esse time, né? Eu acho que a luta contra o bolsonarismo e contra o Bolsonaro nas eleições desse ano, ela é estratégica e ela não está vencida. O Bolsonaro tem hoje o controle do aparato do Estado, ele tem o que ele não teve em 2018, muito provavelmente o apoio de um conjunto de partidos políticos que vão dar uma forte sustentação à candidatura dele, e ele conta, por mais que ele tenha sido eleito pelo PSL, hoje foi pelo PL, então tem partidos políticos que estão apoiando ele, mas mais do que partidos políticos, o bolsonarismo se constitui enquanto uma corrente de opinião na sociedade. E essa corrente de opinião ela está mobilizada. Eu queria compartilhar com vocês a ideia de que esse setor da população acredita que está fazendo uma grande revolução no país, que eles estão salvando o país. Então, eles estão na ofensiva, né? Então, a batalha não vai ser fácil, mas eu sou um otimista de que com unidade
nós podemos vencer as eleições, tá? E vencer o Bolsonaro, vencer o bolsonarismo, ele não é o fim. E é aqui que eu quero conectar também com a tua pergunta, né? Ele é o reestabelecimento do Estado Democrático de Direito, né? É o reestabelecimento das regras do jogo. Bolsonaro é uma ameaça à democracia e o fascismo, ele tem uma característica. O fascismo, ele constitui inimigos internos que precisam ser exterminados. Então, eu estou falando a palavra exterminados porque não é o ambiente convencional da convivência democrática entre adversários. Eles têm a lógica do extermínio. Então, derrotar Bolsonaro e o bolsonarismo nessas eleições é reestabelecer a democracia e é derrotar uma força política que é fascista e que, por consequência, trava uma luta contra nós, que é uma luta de extermínio. E isso, derrotar eles por consequência, é abrir caminho para a gente retomar as nossas lutas por avanço, né? Então, não sei se eu consigo me expressar bem, porque esse é um tema complexo, né? Mas é um pouco nesse sentido que eu olho para o futuro, assim. Nós temos uma batalha que é muito dura, que é muito difícil, que não está vencida, mas que ela é decisiva. Ela é decisiva porque nós precisamos interromper o projeto que está em curso no Brasil e, ao interromper ele, reestabelecer a democracia, nós possamos, mais uma vez, nos posicionar em luta para construir avanços, né? Porque a gente está muito distante, né? Nesse recorte LGBT, né? Muitos dos debates que nós podemos fazer, da violência, da dificuldade de acesso à educação, à saúde, né? A políticas de emprego, sempre com um recorte especial sobre a população trans. Então, enfim, acho que é um pouco dessa forma que eu olho para os nossos desafios de futuro, em especial para esse de 2022, porque eu acho que 2022 é um ano estratégico, é um ano decisivo, é um pouco dessa forma que eu olho. Não, perfeito, faz muito sentido. Até quando um partido ou uma ideia, né, ela é, assim, guiada por a frase que tu falou, a palavra, na verdade, extermínio, né, ela foge de tudo que a política deveria ser, né. Então, no momento onde a tua prerrogativa é que o outro não exista, né, acabou a questão de espaço, né. Então, eu concordo contigo que é um absurdo levantar essa bandeira até hoje e ser, por alguns, ainda aceita, né. Então, eu realmente acho que 2022 é um ano bem importante, inclusive, na minha opinião. E agora, posso? Não, pode, E já agora, concluir. pegando esse gancho aí, que foi a tua resposta, agora eu vou para o teu curso. Qual é a importância nisso tudo do cientista social? Então, Natan, uma pergunta difícil, porque quando tu faz essa pergunta, né, eu fico pensando como é a dificuldade da inserção no mercado, no mercado de trabalho para alguém que tem um diploma como eu tenho de cientista social, né? Mas eu acho que a gente vive um momento, Natan, que a gente chama de negacionismo, né? Um período de negacionismo, de ataque ao conhecimento, de ataque à ciência e à tecnologia, de ataque às universidades, né? Isso não à toa, né? O conhecimento, ele é uma ameaça a esse projeto que está em curso no Brasil, né? Então, eu acho que, na verdade, a importância dos cientistas sociais nesse ambiente que nós vivemos, na verdade, é uma importância não só dos cientistas sociais, mas é uma importância mais geral da valorização e do respeito da ciência, né? Do respeito ao método científico, né? Da valorização do conhecimento como a sustentação, né, para a definição dos rumos da nossa nação, né? Então eu vejo um pouco sobre esse viés. E a gente sabe bem, né, que esse projeto do Bolsonaro, ele é um projeto antipovo, né? Nós estamos aqui falando de um crescimento muito grande das desigualdades no nosso país. O nosso país voltou para o mapa da fome. Nós estamos falando de um país com 20 milhões de pessoas passando fome hoje, né? Quase 120 milhões de pessoas que sofrem de alguma forma com insegurança alimentar. Nós estamos falando de taxas de desemprego gravíssimas. Nós estamos falando de uma situação do emprego no nosso país, em especial para a juventude, marcadas pela precarização. Então, eu estou fazendo aqui alguns recortes sobre a nossa realidade social
e eu acho que a gente precisa ser capaz de engajar o conhecimento científico e, nesse sentido, o conhecimento também das humanidades e dos cientistas sociais para encarar esse momento tão duro da nossa história, né? Aproveitar o conhecimento como ferramenta para a superação disso tudo que a gente está vivendo. Né? E para isso também precisamos contar com os economistas, como daqui a pouco tu vai ser, mas não qualquer economista, né? Economistas, né, que tenham essa visão, né, em que a vida digna, né, seja a prioridade de qualquer projeto econômico, né? Exatamente. Hoje a gente tem muito, vamos botar, né? A gente tem muita pessoa saindo com certificado, mas não saindo especialista na sua área, né? Vamos assim dizer, né? Muitos ocorrem de, pô, que nem, pô, um cientista social, economista, tecnólogo em tecnologia, né? Hoje a gente vê muito isso, é como tu falou. Falta esse tipo de pessoa, né? Ter essa visão maior para um todo, né, hoje em dia. Oi, tu, pá, contemplou totalmente isso, cara. E aí eu te pergunto assim, hoje, o jovem, essa busca que ele tá, né, dentro da, que tu tem o projeto todo, né, da União, cara, tu acha que hoje o jovem tá buscando, assim, ó, tá agarrando com toda a garra e força essa oportunidade para fazer a mudança? Eu até gostaria de complementar a pergunta do Natan, né? Se ainda falando sobre a questão de ciência mesmo, de método, de parte do conhecimento teórico, muitas vezes, né? Se o jovem hoje, ele tá engajado politicamente. Assim, porque eu vejo muitas pessoas falarem de, pô, política é tudo igual, não dá pra... Política só muda o nome e tudo mais. Então, assim, como até, imagino que tem um contato muito direto com os jovens, né? Qual é, assim, percepção, assim, como é que tá essa geração nossa, como é que ela entende a política hoje, né? Porque eu sinto que existe um movimento, assim, muito pessimista, né? Claro, com alguns motivos para pensar isso, mas se a gente consegue reverter, né? Guris, vocês sabem que isso é algo em disputa ao longo de toda a história do Brasil, né? As narrativas sobre a juventude e o papel da juventude na história, isso é um elemento em disputa. O que eu estou querendo falar com isso, né? Eu acho que sempre se tem uma narrativa que se busca construir de uma juventude despolitizada, de uma juventude despreocupada com o futuro, né? De uma juventude que não pode ser levada a sério, né, para fazer uma conexão com a música. Mas eu discordo dessa visão sobre a história da juventude no Brasil, porque se nós analisarmos todos os momentos históricos do nosso país, nós sempre vamos perceber nesses momentos históricos um papel protagonista da juventude, né? Se nós formos falar da luta contra a ditadura militar, na luta contra a ditadura militar nós tivemos uma juventude protagonista, né? Se nós falarmos da luta pelas diretas já, uma juventude protagonista, a luta pelo Fora Collor, uma juventude protagonista, até nos momentos em que eu considero um absurdo que tenha acontecido, mas mesmo neles a juventude foi importante, né? Estou falando, por exemplo, das manifestações pelo Fora Dilma, né? Então tinha uma juventude presente ali, né? As grandes manifestações que o Brasil viveu em 2013, que surgiram contra o aumento da passagem, uma juventude protagonista, mas eu quero chegar nesse momento de hoje, né? Primeiro que em 2018, se dependesse da juventude, o Bolsonaro não seria presidente do Brasil, né? É claro que existem setores conservadores na juventude, é claro que existe bolsonarismo entre a juventude, mas majoritariamente a juventude lá em 2018 não queria Bolsonaro como essa alternativa. E hoje a juventude é o segmento da sociedade que mais rejeita Bolsonaro, né? Então é a juventude, é as mulheres, são os negros e negras, são os LGBTs, né? Os setores sociais que mais rejeitam Bolsonaro. E é por isso que daí eu quero convidar vocês a lembrar, inclusive, em 2019, no primeiro ano do governo Bolsonaro, as primeiras grandes manifestações de rua em oposição ao governo foram lideradas pelos estudantes e pela juventude naquilo que nós chamávamos de tsunamis da educação contra os cortes na educação. Né? Então, as grandes passeadas que foram construídas no 15 de maio, no 30 de maio, manifestações gigantescas espalhadas pelo Brasil inteiro. Então, eram manifestações lideradas pela juventude. Se nós formos ver ano passado, as grandes manifestações que foram construídas pelo Fora Bolsonaro,
um grande papel da juventude. Então, eu particularmente acho que a juventude está posicionada para ser decisiva na derrota de Bolsonaro nesse ano. Né? Eu falava na pergunta anterior sobre a importância das eleições desse ano, e eu acho que a derrota de Bolsonaro virá com as marcas das lutas da juventude. É um pouco dessa forma que eu vejo assim, o tema da juventude nesse momento. Perfeito, cara. E aí, até, assim, a gente já tocou nessa sigla em alguns momentos, algumas frases aqui. Eu queria aproveitar, pra quem vai assistir, tu poder explicar um pouco mais o que é o JS. Explicar pro pessoal o que é a União. E aí, pra contextualizar mais, né? Agora, Sobre o que a gente tá falando. agora o Giovanni vai soltar. Agora, quando ele falou da UJTS, Eu não sei se eu vou... Mas, sem dúvida alguma, é a pergunta que eu respondo com o maior prazer, né, gente? A UJS mudou a minha vida, né? E a UJS, na verdade, muda a vida de muitos jovens, assim como eu, e não de hoje, né? E eu falo que a UJS mudou minha vida porque ela transformou os valores que eu carrego comigo mesmo, ela ressignificou o sentido da minha vida, né? Eu, num momento difícil, no ano passado, eu fiz uma tatuagem de um trecho do poema do Neruda no meu braço aqui. Vocês não vão conseguir ver, mas tá aqui. Né? Que diz que me fizeste indestrutível porque contigo não termino em mim mesmo. O Neruda falava sobre o partido. E eu, quando escrevi isso no meu corpo, escrevi muito inspirado na União da Juventude Socialista. Porque essa frase, ela diz muito respeito de que a nossa luta, ela não acaba quando nós terminarmos. E tudo aquilo que nós fazemos ao estarmos aqui em luta, ela é semente para aqueles que virão depois. E a UJS é a maior organização de juventude do nosso país. Ela surgiu em 1984, então ela é resultado dessa luta pela redemocratização do Brasil. Ela já nasce fazendo história, porque eu fiz o meu título de eleitor, eu tinha ainda 15 anos. Eu fiz aos 15 porque eu tinha o direito, porque nas eleições eu já teria 16. E foi com o passar do tempo que eu fui descobrir que eu só pude fazer o meu título aos 15 anos, justamente porque uma organização política, que era a União da Juventude Socialista, na Constituinte de 88, tinha garantido esse direito do voto facultativo a partir dos 16 anos. E nós conquistamos esse direito porque nós somos aqueles que mais acreditam e apostam no potencial transformador da juventude, né? E nós, desde 84, apostamos nisso, né? Nas lutas da juventude enquanto motor de transformação do Brasil e da construção de um outro futuro, um futuro que seja de uma sociedade que, na nossa opinião, precisa ser socialista, né? E no curso dessa história, nós estamos logo mais fazendo 40 anos, né? Conquistamos muita coisa para a juventude. O ProUni tem as marcas da UJS, a democratização do FIES, né? Tem as marcas da UJS. Mais recentemente, nós, através da Uni, conquistamos, né, o perdão das dívidas do FIES, e estamos nessa pressão, né, para a consolidação disso. Então, nós temos a ampliação das universidades federais. Eu e o Natan, que somos da URGS, Natan, uma vez uma turma da UJS ocupou a reitoria da URGS para garantir a aprovação do REUNE. O REUNE é esse programa que expandiu as vagas da universidade em mais de 30%, criou vários cursos noturnos que antes não se tinha nas universidades públicas, porque as universidades públicas eram um espaço somente para as elites, né, da sociedade gaúcha, e nas universidades federais do restante do Brasil não é diferente. Então, eu tenho muito orgulho de ser da UJS. E o que eu tenho dito, né, e disse naquele encontro que nós tivemos da UJS, que tu participou, Natan, que eu não tenho dúvida que se a juventude vai ser protagonista para derrotar Bolsonaro, isso vai partir muito da liderança da União da Juventude Socialista. Se nós não fizermos, ninguém fará, porque só o JS está presente em todos os estados do Brasil, em cada canto nessa nação. É o JS que dirige a União Nacional dos Estudantes, a União Brasileira dos Estudantes Secundaristas, né? Então dirige as entidades estudantis e isso nos dá, né, uma potência e uma força de luta bastante grande, né? Então eu sou apaixonado pela UJS, né? Dá pra ver nos olhos, convido todo mundo que não conhece a conhecer, a fazer parte, a se filiar e construir o futuro dessa organização, né? Eu tenho muito orgulho do que nós já conquistamos. Agora nós precisamos construir esse futuro, né? Seguir escrevendo essa história.
e que essa história que nós vamos escrever daqui para frente, ela comece com a derrota de Bolsonaro. E hoje, se o pessoal quiser conhecer mais, como é que o pessoal pode fazer? Ou para se filiar, inclusive, como é que seriam os passos? Meu Deus, agora o Gui vai me deixar numa ruim, viu? Mas nós temos um site, www.ujs.org, se eu não estiver errado, é isso. E tem, é claro, as nossas redes sociais todas, né? Do Instagram da JS Brasil, @JS Brasil, JS Gaúcha. Eu vou, nesse meio tempo aqui, pesquisar, pedir uma cola, viu, gente, para passar todas as redes sociais no final da nossa conversa. Tá certo, a gente também depois anexa junto, não tem A gente vai problema, colocar pessoal. lá no lançamento do vídeo, porque, cara, é um movimento que, poxa, eu entrei agora, sou novato, né? E, poxa, cara, é incrível, porque tu vê ali que, tipo, não é só um, são vários querendo fazer a mudança. A gente precisa, né? E uma coisa que tu tocou no assunto que a gente, o Gui tava comentando, né? Do você poder fazer o título aos 16 anos, correto? Você pode. Mas por que você não pode votar aos 16? Somente pode fazer aos 16 e votar aos 18. Você acha que não deveria mudar isso? Pô, se eu posso fazer aos 16, eu já posso começar dando meu voto para contribuir para uma mudança. Na sua visão, você concorda com isso? Eu não sei se eu entendi bem a tua pergunta, Natan, mas assim, hoje tu pode fazer o título e já votar a partir dos 16 anos, que Ah, essa é tá. a nossa conquista. Ah, tá. Não, Só que a pergunto isso. diferença é que ele ainda não é obrigatório, né? Ele é facultativo. Ah, Então, Sim, tu é sim. obrigatório a partir dos 18, mas é facultativo a partir dos 16. ah, No tá. Não, caso, hoje esclareceu até tem uma. tem a possibilidade, mas não é obrigatório, né? No caso. Isso, Ah, isso, isso. esclareceu até uma dúvida minha mesmo, realmente. Eu digo, aqui o podcast para esclarecer dúvidas. Esclarecer dúvidas. Tua Tá? pergunta é ótima, porque daí já fica o convite não só para ser da UJS, mas todo mundo que vai ter 16 anos até o dia das eleições, né, já pode tirar o seu título, botar o título na mão para tirar Bolsonaro da presidência. Esse é o nosso desafio. Isso é muito bom, né? Tu contribuir já, cara. Porque, poxa, um votinho faz a diferença. Faz a diferença lá no dia. Faz toda. Vou contar uma coisa para vocês também. Nós não fomos eleitos titulares em Porto Alegre por 24, 25 votos. Então, assim, ó, Olha aí. cada voto é muito importante. 25 pessoas, hein? 25 pessoas deixaram de votar e olha aí o que aconteceu. Caraca, cara. Não, e a gente tava, né, pesquisando. Ô, Gui, tu quer falar da tua frente lá? Tem uma frente que é do Gui. Eu falei, o Gui, se você quiser botar o Gui de patrono, bota aí, tá? Fala aí, Gui. É a frente que ele quer saber. Não, bom, a gente, claro, assim como tá tendo agora a curiosidade, também tava antes, né? Sobre o JS, conhecendo um pouco mais. E uma das frentes, de tantas frentes que tem ali, é tecnologia, né? Até eu vi que ela é titulada como hackers ali, né? Então, Sim. hoje, fica a minha dúvida, como é que funciona, qual é a proposta dessa iniciativa, né? E até para entender melhor, porque como o Nathan falou, eu sou entusiasta de tecnologia, trabalho com isso já há alguns aninhos, né? Então é um assunto que tem muito interesse em saber mais e acho que é fundamental para esses processos, né? Eu acho que hoje em dia a comunicação, inclusive para representatividade, é muito necessário, né? Gui, tu sabe, eu vou contar também o que eu estava falando com vocês antes. Eu sou, assim, um péssimo exemplo nesse desafio, né? Porque eu entrei, gente, uma vez num curso de web designer, eu abandonei quando eu me deparei com a tal da estrutura, linguagem HTML, tá? Então, assim, eu não faço parte dessa frente, né? Mas, assim, eu, na verdade, contribuí um pouco com as provocações que tu fez, né, Gui? Sem dúvida alguma, a própria eleição do Bolsonaro, ela demonstrou um passo à frente da direita em relação à esquerda da utilização de recursos tecnológicos na disputa política, né? E é claro que eles fazem uso, muitas vezes ilegal, desses recursos tecnológicos, Sim. né? Isso ficou explícito na campanha do Bolsonaro, mas para além disso, né? Um uso ilegal articulado com a disseminação de fake news, né? Então a gente costuma inclusive dizer, né, que não tem como falar de fake news isoladamente. Fake news é um conjunto é uma teia, né, que envolve fake news, redes de ódio e mineração de dados, né, e a utilização desses dados na rede, né. E eu estou falando tudo isso porque essa frente, por mais que eu não faça parte e não sou o que tem mais propriedade para falar sobre isso, é um esforço da UJS de fazer com que a gente avance também dentro da esquerda na utilização dos recursos tecnológicos, né, na luta política do nosso tempo. Né? Então, nós precisamos nos apropriar, nos fortalecer nesse campo de batalha, nessa frente, por isso que construímos essa frente.
né? Mas não consigo falar muito mais porque eu Não, sou mas limitado nessa luta. Mas eu acho que, assim, ficou bem implícito, né? A importância. E, cara, eu acho que todas essas conversas que nós tivemos, todos esses passos, inclusive, da própria juventude, da passo LGBT, toda a questão de representatividade, né? A própria tecnologia, tipo, ajudou a pessoas se conectarem, né? Então, antigamente, eu entendo que se a pessoa não fosse uma minoria, tivesse seus dilemas, suas dúvidas, enfim, ela teria muito menos espaço para expressar, para se conhecer melhor, né? Então eu acho que a tecnologia ela é muito atrelada a esse desenvolvimento, né? Ainda nem comentando sobre a parte tecnológica, de ciência, né? Ainda sobre parte comportamental mesmo, porque acho que é o que a tecnologia influencia hoje para ter essa visibilidade das coisas, né? É absurda, né? Então, eu acho muito importante ter essa frente e fico feliz que também é observada, né? E tu vai ser convidado para a próxima reunião dela, viu? Olha aí, Olha fico aí, muito ó, feliz. já ganhou o convite, hein? Eu tô dizendo, tu vai virar o patrono ainda, cara. Vai estar lá tua foto ainda. Ah, cara, muito legal. E Mas agora, até agora eu vou pedir manda lá. pro Guilherme, né, pra ele falar a palavra pra mim. Porque eu tava errando antes da gente comentar dos bastidores, da outra frente lá que eu tava falando do Inter. Eu tava lá dando vacilo falando. A gente, né, cara, como os bons pesquisadores, né, a gente tava lendo tudo que é relacionado para trazer, né, uma conversa Uma visão com também mais maior. conteúdo, né. E aí o Natan tinha muita Vamos ter curiosidade uma sobre parte. o Natan tinha muita curiosidade ali sobre a frente internacionalista. E assim, qual é o papel dela e, enfim, entender um pouco mais sobre o que ela significa, né, basicamente. Não, então, gente, na verdade, né, a nossa luta, a luta pelo socialismo, porque eu sou de uma organização referenciada no marxismo, né, que acredita no socialismo, que trava uma luta que é anticapitalista, nós achamos que essa não é uma luta só dos brasileiros e Claro. brasileiras, né? A luta anticapitalista ela é uma luta internacional, ela é uma luta global. Então, a nossa frente internacionalista ela está voltada exatamente para o estabelecimento dessas relações com as outras juventudes do mundo, que assim como nós aqui no Brasil, estamos organizados para fazer a luta das nossas pautas específicas, dos nossos países, as lutas da juventude, mas que, para além disso, estão organizados, assim como nós, na luta pelo socialismo, na luta anticapitalista, né? Então, acho que é bastante bacana, inclusive, o que diferencia muitas vezes a UJS de outras forças políticas de esquerda é que nós temos um entendimento que nós precisamos construir o socialismo com a nossa cara aqui no Brasil, né? Então, nós não queremos uma fórmula de algum outro país, né, para impor essa fórmula no Brasil. Não, nós precisamos construir o nosso caminho para o socialismo e construir o socialismo com a cara do povo brasileiro, e no nosso caso, com a cara da juventude brasileira. Mas, por mais que nós tenhamos esse entendimento que nos diferencia tanto, isso não tem contradição alguma por ter essa noção, esse entendimento de que a luta internacionalista ela não acaba nas fronteiras do Brasil. Desculpa, a luta anticapitalista ela não acaba nas fronteiras do Brasil, né? Ela precisa unir os povos do mundo inteiro, né? Desde Marx, né? A gente está convocados a isso, né? Trabalhadores do mundo, univos. Então, a nossa frente internacionalista, na verdade, tenta juntar a juventude do mundo inteiro que trava uma só luta, mesmo que desde países diferentes, e essa unidade para nós é muito importante também. E por isso a gente tem essa frente. Não, olha aí, agora sim, Natan. Obrigado Mas também por dizer pra minha palavra, porque eu prefiro que tu diga do que eu passar vergonha que fiquei errando. Mas, cara, eu concordo totalmente com o que tu comentou, né? Eu acho que a gente entender o que acontece lá fora, pegar a experiência, entender também, participar dessa luta, não exclui a questão de a gente ter nossa identidade também, né? Então, assim, ninguém melhor do que nós mesmos para entender nossas dores, né? Então, eu acho que uma coisa Exatamente. é muito linkada na outra e com certeza não é excludente, né? Então, cara, acho muito bacana, eu acho é uma frente que eu não vi que tinha e, cara, faz muito sentido ouvir tu falar. Interessante. Inclusive, a Gabriela, né, que é estudante da URGS, Natan, nossa colega aqui da universidade, Ó, já dá ela faz nomes aí, parte da tá? nossa frente internacionalista e vou dizer para ela, então, te convidar para as atividades dessa frente. Cada um de vocês Caraca! dois vai para uma frente Pô, diferente.
Com certeza. Não, e já me fala ela que, olha, se tu saber o nome de cada um da frente, cara, eu vou fazer a playlist da frente aqui no podcast, hein? Eu vou fazer a playlist da frente. Ah, eu vou. Inclusive, ela, ela semana que vem está indo para o México, porque ela é diretora de Relações Internacionais também da União Nacional dos Estudantes, porque no México vai ter uma reunião da OCLAI, né, que é a Organização Caribenha e Latino-Americana de Estudantes, né? Então, nós também temos esses esforços de organização da luta, em particular dos estudantes da América Latina, da América do Sul, né, que estão organizados em luta em defesa da educação e contra o neoliberalismo. Caraca, que México. Agora eu tô Que empolgado. bacana. Porque, pô, isso Inclusive, nós estávamos falando de juventude, a gente acabou de sair dessa experiência do Chile, né? Em que o novo presidente é resultado também dessas mobilizações que no último período aconteceram no Chile, né? Em defesa da educação, lideradas pelos estudantes. Ele era um ativista do movimento estudantil e hoje aí foi eleito presidente da República, né? Então, as lutas dos estudantes chilenos também nos inspiram e a gente faz parte dessas articulações internacionais dos estudantes e das juventudes. Não, e é legal ver isso porque, tipo, digamos, o Chile é aqui do lado. É aqui do lado, sabe? Tu vê uma coisa e, pô, se tá dando certo, por que não pode dar aqui? Sabe? Que tem, porque a gente tem todo o potencial. É que nem eu brinco às vezes, né? O Guilherme fala, pô, o Brasil não domina o mundo porque é humilde. E o Brasil, porra, caraca, a gente tem um potencial muito grande, cara. Por exemplo, tipo, pra tu ver, tanto que. E por causa de uma outra coisa, Nathan, do imperialismo, tá? Porque o imperialismo ele subjuga os países da periferia do mundo, né? Então, o nosso crescimento, o aproveitamento desse potencial que tu falava, ele é contido fruto dessa lógica imperialista, que é uma lógica essencialmente capitalista. E outra coisa, a OJS compõe uma organização chamada FMJD, que é a Federação Mundial das Juventudes Democráticas. Então, são juventudes como a OJS do mundo inteiro, né, que se organizam, né, numa mesma luta, numa articulação internacional. Caraca, cara. Olha, tipo, é por isso que, cara, eu amo o Baronesa Killer Queen, cara. Porque as pessoas que a gente traz aqui, cara, pô, é de explodir a mente, cara. É de explodir a mente daqui. Caraca, olha o tanto já de conhecimento. Cara, e olha que a gente só tá na metade ainda, cara. Porque ainda a gente tem a nossa famosa pergunta que eu não vou revelar aqui, né? Porque essa aí eu fico me preparando desde o início do podcast. Mas, caraca, não, agora eu vou deixar o Gui, porque, pô, eu quero o gancho do Gui, porque eu acho que ele vai chegar numa pergunta que eu quero aí. Mas, cara, agora, aproveitando toda essa questão que a gente entrou sobre essa luta, né, ser mundial, basicamente, não ter fronteira, né, eu tenho uma dúvida, assim, que é como é a postura hoje, quando se fala mais, assim, levando em método político mesmo, em questão de conceito, né, como é a defesa contra, ou entendendo como é o melhor cenário, visto do capitalismo hoje, o comunismo, o socialismo, como que essa frente entende que, bom, assim, pelo menos pelas redes, pela internet, né, a gente vê muita discussão, muito ódio ao comunismo e ao socialismo, né. Então eu queria entender um pouco como é que a gente trata esses temas, né. Assim, como é que a juventude, pelo menos representada por que tu entende, né, representada por vocês, como é que ela aborda esse sistema de política, né. Não sei se me fiz claro a minha pergunta, mas é um pouco complexa talvez, né. É bastante complexa. Mas eu vou tentar responder, e se eu não responder, tu me ajuda, viu? Tu me traz aqui para tua pergunta, né? Nós vivemos um mundo de uma grande propaganda anticomunista e antissocialista, né? Sim, Então, se eu perguntar para minha mãe o que é comunismo, ela vai me dizer que é guerra, exato. tá? Ou dizer coisas muito piores, né? Então, e a gente que é socialista, a gente diz que as ideias dominantes numa sociedade, elas são as ideias da classe dominante, né? E propaga essas ideias a partir de vários instrumentos. Da grande mídia é um deles, né? Então, os grandes veículos de comunicação. E esses veículos de comunicação, eles são porta-vozes, né, dessa campanha anticomunista, antissocialista. Mas eu acho que a juventude, pelas características específicas, inclusive, desse estágio da vida, né, eu acho que sempre é uma parcela da sociedade de um ambiente bastante fértil para que a gente possa fazer essas discussões, né?
divulgar as ideias que nós, por exemplo, carregamos, que são as ideias socialistas, né? Nós não nos conformamos com um mundo em que a riqueza é produzida por todos, mas a propriedade dessa riqueza fica nas mãos de muito poucos. Esse é o capitalismo, né? O capitalismo é isso. A gente resume dessa forma, né? A produção da riqueza é coletiva, mas a propriedade da riqueza é individual. Defender uma sociedade socialista é defender uma sociedade em que os resultados do nosso trabalho eles possam ser, né, de propriedade de todos e todas nós. E assim ter um mundo de menos injustiça, de menos desigualdade, ao contrário do que se diz, um mundo de mais liberdade, né? E é sempre importante falar, porque geralmente se tem uma confusão em torno disso, né? Qual é a diferença do comunismo e do socialismo, né? Talvez seja possível ter algum socialista que não seja comunista, mas não é possível ter um comunista que não seja socialista, porque o socialismo é, na verdade, o período de transição, né, da sociedade capitalista para uma sociedade sem classes, que seria o comunismo. Se tu me perguntasse assim, o que é o comunismo? O comunismo é uma sociedade sem classes, né? A estrutura de classes que nós vemos hoje é uma estrutura de classe capitalista, né? Nós queremos romper, né, com essa estrutura de organização social. E a transição disso tudo é o socialismo. E por isso que o JS é uma organização socialista, porque luta para construir uma transição que nos faça superar o capitalismo que promove guerra, fome, desigualdade, desemprego, nos impede de ter uma vida digna. E feliz, né? Porque o capitalismo é isso, a negação, os inimigos da felicidade são os capitalistas e o capitalismo. A gente precisa viver no capitalismo só para sobreviver. E a gente acredita no direito ao lazer, à cultura, à música, ao ócio, né? Então, tudo isso é, inclusive, criminalizado no capitalismo, como se a única coisa que importasse fosse trabalhar, trabalhar, trabalhar. Trabalhar é muito importante. Nós precisamos trabalhar, né, para ter as condições materiais de sobreviver. Mas a gente precisa que o direito ao descanso, a uma vida criativa e feliz, não seja só dos ricos, né? Então, para que uma sociedade assim seja possível, a gente tem que ter uma outra lógica, e essa outra lógica é a sociedade socialista rumo ao comunismo. Sem medo de falar essa palavra. Exato, né? Porque muitas vezes é um tabu, né? Inclusive, Total. na verdade, muitas vezes pode ser perigoso, né? Dependendo com quem você A, está mi- conversando, né? a minha mãe falava assim um tempo atrás. Nunca que eu imaginei que eu ia ter um filho comunista. Não era um pouco de desgosto, assim, né? Primeira vez que eu li o manifesto do Partido Comunista, né, que é uma obra muito importante para qualquer marxista, né? Daí eu tava com um livro assim, e ela, meu filho, o que que tu tá lendo essas coisas? Isso daí é coisa ruim. Então, esse é um tabu que se tem na sociedade, né? É mais perigoso que as cartas do Yu-Gi-Oh! Quando era criança. Calma, calma. Porra, tudo Mas, do tempo, hein? é. Cara, agora eu tenho uma dúvida aproveitando essa conversa, que, cara, foi bem onde eu queria chegar. Até ali a questão, tipo assim, é um pouco. A minha pergunta era bem sobre isso, tá? Que era a visão da sociedade sobre esses sistemas políticos, né? E como assim até a gente consegue fazer uma disruptiva, né? Trazer uma nova visão e uma possibilidade, né? Que hoje em dia, bom, tem muita besteira sendo falada na internet, né? Tida como verdade. Mas Famoso ainda fake falando news, sobre. né? Exato. Mas agora ainda falando sobre sistema político, ou melhor, sistemas de crenças e tudo mais, e também sobre juventude, um pouquinho que eu queria entender, se vocês têm uma opinião formada, é sobre o anarquismo, por exemplo. Se é algo que ainda é relevante, se ele entra em pauta em algum momento, ou já é um movimento que hoje em dia é quase irrisório. É uma frente que eu tenho curiosidade de entender um pouco sobre como é a postura, né? Uhum. Deixa eu só aproveitar assim o parênteses, porque eu estou, Claro. inclusive, relendo aqui um livro que é bastante importante nesse nosso debate todo, que é O Estado e a Revolução, né? Que é um livro escrito por Lenin, que foi o dirigente da Revolução Russa, né? Sim. Então, sempre um desafio se manter em informação. E para aproveitar esse gancho, né? E esse debate sobre o anarquismo, né? O anarquismo também é uma corrente política anticapitalista, né? Exato. O que diferencia, né, os comunistas dos anarquistas, né? Os anarquistas acreditam na possibilidade
de uma destruição imediata do Estado. Talvez por Então, força, oi? talvez por força, por vários outros artifícios, né? Então, eu tentar concluir assim o raciocínio, né? No sentido de que nós, por exemplo, acreditamos que qual é a nossa primeira tarefa? A nossa primeira tarefa é tomar o poder político do Estado pelos trabalhadores. E ao tomar o poder político do Estado pelos trabalhadores, nós vamos construir o caminho para construir essa sociedade sem classes. Né? Já os anarquistas, eles não defendem essa ideia de tomada do poder político do Estado para, a partir dessa tomada do poder político, construir uma transição. Né? Então, tem uma diferença aqui de tática, em alguma medida. Né? Sim. Nós acreditamos em um período de transição que passa pela tomada do poder político do Estado. Os anarquistas têm uma negação do Estado. Acho que aqui agora eu me expresso melhor, né? Sim. Existe uma negação dos anarquistas do Estado, então, por consequência, não é um objetivo político dos anarquistas a tomada do poder político do Estado. Para nós comunistas, não. Né? Nós entendemos que tem um período de luta de transição e que nesse período de luta de transição, a nossa primeira tarefa é a tomada do poder político do Estado pelos trabalhadores e, a partir daí, abrir caminho para construir uma sociedade sem classe. Muito pertinente, cara. Eu até acho interessante a E gente essa é uma falar. discussão desse livro. Faz a E propaganda aí, Que é ó. justamente uma discussão o Estado e a Revolução. Sim. Eu até acho muito pertinente a gente falar sobre esses dois temas, porque além de corroborar uma coisa que já foi, né, pauta de reunião por muito tempo, ainda ajuda a explicar também um pouco sobre a estratégia do comunismo, né? Então, diferenciando os dois, também dá pra entender um pouco mais sobre o outro, né? É muito interessante, cara. Eu, quando era mais novo, eu tinha um certo saudosismo pelo anarquismo, né? Sim, mas compartilhar com vocês, né, gente? Porque tem também alguns tabus, porque quando se fala, né, sobre os comunistas, enfim, os comunistas também defendem o fim do Estado. Mas Sim. porque essa ideia assusta muito, né? Assusta muito, porque nós naturalizamos essa ideia do Estado e do poder público como nós temos hoje. Mas o que os comunistas querem dizer e os anarquistas também querem dizer quando falam sobre o fim do Estado? Não significa em momento algum a ausência, pelo menos por parte dos comunistas, de regras sociais, de uma organização social, não tem nada a ver com isso. Por que nós defendemos o fim do Estado? Porque, para nós, o Estado é um instrumento de dominação. O que é o Estado? O Estado é um instrumento de dominação das classes dominantes. Né? Foi assim com a nobreza, no período histórico anterior, né? Foi assim, e hoje, no caso do capitalismo, é assim com a burguesia. O Estado está a serviço dos interesses da burguesia. Então, nós não queremos que haja um Estado para dominar ninguém. Né? Nós não defendemos essa lógica, né, de ter uma estrutura que esteja a serviço da dominação de uma classe sobre a outra. Então, quando nós não tivermos mais classes sociais, não existe a necessidade de um Estado enquanto esse instrumento de dominação de uma classe sobre outra. Então, defender o fim do Estado não é defender, e até usar aqui uma expressão do senso comum, assim, né, das ideias, de uma anarquia geral da sociedade. Não tem nada a ver com isso, né? Tem a ver com a gente acabar com esse que é um instrumento de dominação de uma classe sobre a outra. Não, perfeito. Acho que ficou bem fixado. Deu pra ficar bem. Deu pra entender bastante. Não, e agora eu te faço a pergunta, né? Como você falou isso, né? Do quebrar tabu. Quando tu chega assim a uma multidão pra falar isso, né? Que tipo assim, pode ser jovem, pode. Das faixas etárias. Ou assim, as expressões muito que tu vê, assim, né? Porque a gente sabe que muita gente não tem esse acesso ao conhecimento. Tem as expressões que as pessoas chegam quando chega nesse ponto, tipo, explicando comunismo e tudo mais, né? Socialismo em si. Mas tu sabe, Natan, que eu tenho algumas opiniões, não só eu, a UJS é marcada por isso, né? Eu acho que seria, inclusive, um desrespeito nós chegar, por exemplo, na periferia de Porto Alegre e bater de porta em porta, dizendo que as pessoas se somem com a gente numa luta para acabar com o Estado, enquanto as pessoas estão passando fome, enquanto as pessoas não têm trabalho, enquanto as pessoas não têm um transporte público de qualidade, onde as pessoas, enfim, elas vivem uma vida tão dura, né? Eu acho que a tarefa dos comunistas, dos socialistas, é
como ponto de partida, travar as lutas concretas que vive o nosso povo, né? E a partir das lutas concretas que vive o nosso povo, estabelecer vínculo, estabelecer confiança, né? E a partir dessas relações de vínculo e de confiança, poder fazer um debate e um convencimento com essas pessoas sem ser permeado pelos tabus, né? E sem enfrentar de forma tão desigual, né? Essa disputa de ideias, visto que a gente tem toda uma campanha muito potente, muito mais poderosa do que nós, antissocialista, né? E anticomunista, como eu falava agora há pouco com vocês. Então, o que eu estou querendo dizer é que uma coisa é o debate que nós podemos fazer dentro da universidade, em que nós estamos falando de uma parcela muito pequena ainda da população que tem acesso ao conhecimento, que tem acesso a um ambiente de circulação livre de ideias, né? Então, não sei se mais uma vez me fiz claro, assim, mas eu acho que a gente precisa ter humildade, ter sensibilidade, né, de dialogar com a realidade concreta das pessoas, né? Então, nós, por exemplo, não somos uma organização que sai por aí, né, batendo nas portas e buscando apresentar um debate, uma linguagem que está tão distante do nosso povo. A gente precisa se aproximar, a gente precisa estar junto, a gente precisa trazer para perto. E ao trazer para perto, a gente poder fazer essas discussões. Eu sou expressão disso. Eu, quando me aproximei da UJS, eu não era um socialista. Muito antes, pelo contrário. A minha professora de geografia no ensino fundamental, que era a minha maior referência, ela era uma antissocialista, né? Então, a UJS se tornou, em primeiro lugar, uma referência para mim da luta em defesa da educação. E a partir da luta em defesa da educação, eu me tornei, né, um militante anticapitalista como sou hoje, discutindo com vocês aquilo que eu estou discutindo hoje. Né? Talvez eu seja a prova viva de que a nossa porta de entrada não precisa ser necessariamente essa. Assim, no assunto, e agora, pô, é uma coisa muito legal que eu pode falar. Hoje tu vê a educação como? Hoje eu vejo a educação sob ameaça. Né? Por O quê? projeto de Bolsonaro, mas não só de Bolsonaro, o projeto do neoliberalismo, né? Que eu falo neoliberalismo porque é o que marca a maior parte dos governos que hoje estão aí no Brasil, né? É o que acontece aqui com Mello em Porto Alegre, né? Com o próprio Eduardo Leite no Rio Grande do Sul, mas fundamentalmente com Bolsonaro no Brasil, né? Então tu vê as universidades públicas hoje sofrem com intervenções. E aqui na URGS nós temos uma expressão disso com o Bulhões, né? Um cara que não recebeu a maioria dos votos da comunidade universitária, no conselho universitário recebeu 2 votos para ser reitor, se tornou reitor da universidade e hoje é responsável com a perda de qualidade da nossa universidade. Nós estávamos falando sobre 2 isso nos votos, hein? bastidores, né? 2 votos, hein? 2 votos. 2 votos. Então, tu imagina, e hoje ele é responsável por uma universidade que já foi a melhor federal do Brasil, está perdendo posições, né, nos seus indicadores de qualidade, né? O Bolsonaro é quem buscou vetar a nossa luta para garantir internet para os estudantes durante a pandemia, tá? Porque a pandemia significou um agravamento da desigualdade sobre quem tem acesso à educação e quem não tem, tá? Então, é tanta coisa para falar em relação a isso, né? Mas eu acho que fundamentalmente essa visão geral, assim, de que a educação está sob ameaça, né? As universidades estão sendo desmontadas. Nós tivemos nos últimos anos o menor investimento em educação básica da década. Então o Bolsonaro ele se elege dizendo, né, que ia investir menos na universidade porque era importante investir na base. Mas na verdade ele é do governo que faz o menor investimento na educação básica da década, né? Porque, na verdade, nunca foi verdade o que ele falou, porque em momento algum teve compromisso com a educação. Né? Então, é um momento muito triste, muito duro, e por isso que o movimento educacional, e não só os estudantes, constroem uma resistência e uma oposição muito grande ao governo Bolsonaro, né? Porque ele é um inimigo da educação. O que nós temos hoje é nos governos inimigos da educação. E agora, pegando nesse gancho, né, do ponto de vista, né, agora eu vou pegar porque aqui é atualidade. Atualidade, gente. Dados. A gente, cara, agora pegando esse gancho, agora eu vou para saindo da educação, sobre essa mudança aí que teve, cobradores saírem, né, olha quantos empregos aumentou mais. É tipo, olha isso, né?
E eu queria que tu compartilhasse essa tua visão desse acontecimento agora. Vamos tirar cobrador, vamos deixar o ônibus só com motorista. Pra tudo. Porque, tipo, vamos pegar da educação, né, vindo ali. Agora mais uma coisa assim, levando a algo. Cara, assim, na verdade, a retirada dos cobradores, no caso de Porto Alegre, é parte de um projeto mais amplo para o transporte, que, na minha opinião, está completamente equivocado. E, na verdade, expressa a forma como os governos de direita geralmente encaram as crises, né? Nós temos uma crise no transporte em Porto Alegre. E o que a direita faz? A direita, diante da crise, retira direito, ataca os servidores públicos e desmonta o patrimônio público. Essa é a fórmula deles em geralmente todas as crises. O prefeito anterior, o Marquesan, tentou fazer isso, e o Melo está conseguindo fazer. Então, o que eu falava de uma das fórmulas deles de atacar as crises, né? Desmonte do patrimônio público. Então, eles privatizaram a Carris em Porto Alegre, aprovaram a privatização da Carris em Porto Alegre. Né? Ataque de direito, reduziram as isenções e reduziram os dias de passe livre. Vocês são de Guaíba, tu Natan, de Guaíba e estuda aqui na URGS, né? Tô certo ou tô errado? Sim. Então a Prefeitura de Porto Alegre tirou o teu direito de, quando circular em Porto Alegre, ter o direito à meia passagem para chegar na universidade. Né? Então, se tu estudasse no Campus do Vale, lá na divisa com Viamão, no teu trajeto entre o centro e o Campus do Vale, tu não ia ter direito ao meio passe. E, como parte desse projeto deles de enfrentamento à crise, o viés do ataque aos trabalhadores se expressa nessa extinção dos cobradores, né? Em que eles tentaram, de forma bastante hábil, guris, tentar dizer que vão construir uma transição gradativa e tentar migrar esses trabalhadores para outras funções, mas a verdade é que a gente não tem segurança nenhuma disso, né? A verdade é que nós vamos ter um aumento do desemprego, né? Logo depois da aprovação dessa lei, algumas empresas de ônibus de Porto Alegre anunciaram demissões em massa, e para além do desemprego que vai crescer, nós vamos ter uma redução da qualidade do transporte. Tu imagina, no horário de pico, os motoristas não vão poder estar concentrados plenamente no volante, vão ter que cuidar do volante, vão ter que cuidar do dinheiro. Né? Quem é que vai ajudar na acessibilidade de cadeirantes no uso do transporte público de Porto Alegre? Não vai ser mais esse auxiliar que, em alguma medida, o cobrador era para o motorista, né? Vai ter que ser o próprio motorista. Isso é uma perda de qualidade muito grande do transporte, e isso vai só aprofundar a crise que a gente já vive em Porto Alegre. Ainda o ponto de ser perigoso ainda, né? O motorista não vai ter Claro. plena atenção no que ele deveria estar fazendo, né? Que é dirigir. E também perigoso no interior do ônibus, né? Vamos pensar com esse recorte de gênero, né? A questão das mulheres. Muitas vezes as mulheres tinham no cobrador, dentro do ônibus, né, uma espécie quase de fiscal, né? Claro. Do que acontece dentro do ônibus. Então, uma situação horrível, assim, um erro grave que o Melo comete, mas que, na verdade, expressa as formas como a direita costuma enfrentar as crises. E é bacana abordar esse assunto. Porque, tipo, é para as pessoas, né, terem um alcance maior e, tipo, verem, né, tipo, tem algo ali por trás. E agora, tipo, né, eu cheguei na parte de educação, cheguei na parte trabalhista, agora eu vou fechar o triângulo. Que é hoje que a gente viu uma coisa que a gente queria, assim, compartilhar as coisas que a gente queria obter esse conhecimento, que é ambulatório trans, certo? Falando? Teria como nos explicar mais sobre o que é isso que nós temos? A gente tocou o nosso da educação, trocou, e agora vamos trocar. Muitas pessoas não conhecem. Massa. Acho que bastante importante a tua pergunta, Natan. Na verdade, o ambulatório trans é um serviço oferecido em Porto Alegre bastante recente, né? Ele atua junto a um posto bastante conhecido em Porto Alegre, que é o Posto de Saúde Modelo, e que ele faz o oferecimento de um serviço que é muito importante, porque a população trans, não binária, né, de travestis e transexuais, carece de acesso à saúde pública, né? Então, eles fazem todo um trabalho que não é só de saúde, inclusive, é de acolhimento. O ambulatório se transformou numa referência para a população trans da nossa cidade,
né? E ele, para além dessa referência, desse acolhimento, faz um atendimento de saúde especializado para essa parcela da população que é tão invisibilizada, que é marginalizada, né? E que, por consequência, já sofre com a dificuldade de acesso à educação, com a dificuldade de acesso ao mercado de trabalho e que também tem uma dificuldade de acesso, né, ao sistema de saúde. Então, são 2 dias na semana, para quem não conhece o ambulatório e talvez esteja tendo contato a partir dessa nossa troca de ideias aqui, né, o atendimento acontece nas segundas e nas quartas-feiras, na parte da noite, né, ali junto ao posto de saúde modelo. Então, é uma referência bastante importante, né, e uma política de saúde que a gente tem buscado apoiar, né, porque tem muitos desafios, né? Precisa ampliar a equipe de atendimento, precisa ter mais infraestrutura para o atendimento, né? Tem um crescimento muito grande, guris, né? Da procura, porque se tornou essa referência, então precisa de uma ampliação do serviço, e hoje o ambulatório sofre com uma dificuldade de conseguir aplicar os recursos que tem recebido a partir de emendas parlamentares, né? Eu comentei com vocês que eu trabalho, o Movimento Coletivo, junto com a vereadora Bruna, nós destinamos uma emenda de R$20 mil para o ambulatório trans da cidade. Várias outras emendas foram destinadas para lá, mas eles não têm conseguido utilizar esses recursos por causa da burocracia, né? E por causa, né, de ser um serviço novo, né? E que encontra também a resistência desse conservadorismo que também está instalado nas estruturas do poder público, né? Que dificultam com que o ambulatório avance. Eu até tenho curiosidade, como foi esse processo para conseguir aprovar essa emenda? Que, assim, imagino que nem tu comentou, sofrendo resistência, né? Assim, eu tenho até... Não, mas que tem uma questão. Os Desculpa. vereadores da cidade, eles têm aquilo que a gente chama de emendas impositivas. Então, é um direito de emenda que os vereadores têm, que não precisa da aprovação dos demais, né? Então, é uma cota que cada vereador tem. Só assim, só por essa razão que esses recursos foram Entendi. destinados, né? Se fosse para Agora, votação, teria sido muito mais difícil. agora faz mais sentido. E agora eu tô por ti, Gui. Tem mais uma pergunta ou pode chegar naquela nossa? Eu acho que, cara, já conversamos bastante sobre diversos assuntos, que eu acho que Caraca. já tá habilitado. Rendeu muito, já ganhou carteirinha VIP do Baronesa. Então Amei, tá. amei. Agora eu vou pra pergunta que eu adoro. Eu vou querer o convite para quando rolar, né, os papos presenciais, eu no estúdio que Claro. vocês vão montar, já que eu tenho a carteirinha VIP, eu vou querer o convite para essa nova fase de vocês. Pô, Perfeito, né? E cara, até comentando sobre a gente estar remoto, né? É reforçando a vacina, né? Inclusive, hoje a gente tá remoto, a gente segue mantendo assim. Cara, é se prevenir, manter o distanciamento, né? Não é brincadeira, ainda não acabou, né? Então aí, aproveitando a fala do lembrando, é Juliano, a sua gente... vida e é de alguém também. É, exato. Então, estamos nesse formato, porém, entre os motivos, né, a conscientização, né? Então, aproveitando a deixa pra deixar bem frisada essa parte também. Fique em casa, né? Tipo aqui, ó, fique em casa. É. Então, justamente, mas com certeza o convite já tá feito antecipadamente. Tá feito, Isso porque a gente quer muito ter as pessoas presencialmente com a gente, né? Porque, tipo, remota, a gente como tá, também é mais confortante a pessoa. Então a gente faz toda uma metodologia, né? Mas, cara, agora eu vou te lançar a pergunta que eu venho planejando desde que eu tô Agora é hora. Medo! Agora. Gente, eu preciso de jantar, viu? Então, daqui a pouco eu vou dizer que a responsabilidade de eu não responder a pergunta é que eu tô com fome, preciso comer. Agora vai, cara. Vamos lá. Giovanni ganhou, né? Marco ser o patrono da UJS. O patrono da UJS. Ele é ponto de Eu sou presidente. Agora tu virou patrono. Agora tu virou. Agora tu tá com essa bola toda pra ti. E o Giovanni tem a missão É de porque dar. nós temos um outro patrono que eu não quero roubar, que é o Castro Alves, que é um poeta abolicionista. Então eu tô muito longe de chegar aos pés dele. Ah, Por olha isso que eu aí. fico sendo presidente. A gente já te avançou no lugar dele, hein? A gente deu esse verso já. E nesse momento, quando te deu esse encargo de patrono, tu deixou uma frase pros jovens. E qual seria a frase que tu deixou para todos os jovens? Gente, eu não lembro. Você tá falando que eu falei? É, Não, na verdade, o que Natan tá propondo é um exercício
onde tu Ah, chegou a esse cargo que a gente comentou agora, e uma das atividades que tu fez lá foi deixar essa frase. E aí agora a gente quer saber qual que é. ah. Gente, eu sou pisciano, você não tá entendendo, né? Pô, aqui é o podcast Agora, dos capricornianos, aqui, ó. O podcast Capricórnio. Pois daí é, você trouxe uma ideia com um pisciano que não tinha entendido, né, a proposta. Mas, gente, é um baita desafio, né? Um pois baita é. desafio. Mas eu acho que talvez, se eu chegasse nesse lugar, né, tivesse essa honraria, eu acho que a minha frase seria altamente vinculada ao tempo que nós vivemos hoje, né? E eu acho que diante dos tempos que nós vivemos hoje, eu acho que o grande mensagem que eu poderia deixar é que nós jamais perdêssemos essa nossa capacidade de sonhar com dias melhores, né? Com dias melhores em que nós pudéssemos tornar real todos esses nossos sonhos que eu insisti tanto aqui com vocês, né? De uma sociedade mais justa, de igualdade, de liberdade para a nossa juventude. Eu acho que essa seria a principal mensagem que eu deixaria, que jamais os jovens da União da Juventude Socialista perdessem a sua capacidade de sonhar e de lutar por tudo aquilo que a gente acredita. Eu acho que em tempos tão duros, tão difíceis, né? Eu acho que essa seria a minha mensagem. E eu logo mais vou deixar de ser presidente da UJS, né? Tô chegando num ciclo final, reta final, Vai virar e patroa? essa vai ser, sem dúvida alguma, a mensagem que eu quero deixar para a turma que vai ficar. Vocês já perceberam, sou um apaixonado pela UJS, mas sou um apaixonado pela UJS porque sou um apaixonado pelas nossas lutas, né? E eu não tenho dúvida que essa nossa luta, ela precisa seguir em frente. Perfeito. Poxa. Já só tenho a te agradecer, olha, obrigado mesmo. Foi uma honra aqui. Pensei que eu não ia conseguir com esse cara. Fui lá, cheguei de manhã assim, cara, posso te entrevistar? Eu te vi lá, tava quietinho, olhando. Falei, pô, aquele cara eu quero ir lá no nosso podcast pra que. Pô, a gente tá pequeno agora, mas como eu te falei, a gente atingiu uma, duas, três, quatro pessoas pra pensar diferente, sair da caixa, eu tô muito feliz. Eu só tenho a te agradecer ao coração. Obrigado mesmo por ter aceitado o convite. Fico muito honrado de ter aqui. É como a gente falou, para nós, o pessoal do Fundão é os astros. Os astros. Cara, só tenho a te agradecer. Azar. Obrigado por ter aceitado o convite, cara. De coração mesmo. Obrigado. Natan, pequeno sou eu que tenho 1,60 m, viu? Vocês estão gigantes. Adorei o papo aqui com vocês, bastante feliz. Aí eu espero que a gente possa se encontrar mais vezes, viu? Mais vezes, seja trocando essas ideias por aqui, ou outras iniciativas que surjam, mas também porque eu quero ver vocês, né? Tu na frente internacionalista, o Gui na hacker ativista, né? E Olha a aí. gente tocando junto as lutas, né, do tempo que a gente vive. Então eu que estou muito feliz, o tempo passou, inclusive bastante rápido para mim. Eu agora, quando tu disse que ia fazer essa pergunta final, que foi ver a hora, mas eu até tinha esquecido, na verdade, da minha fome. Então, estou muito grato, muito feliz. E sucesso para o Bananesa, para essa iniciativa incrível de vocês. Para mim foi uma alegria estar aqui, viu? Poxa, Bom, brigadão. eu faço do Natan as minhas palavras também. Cara, o papo foi demais. Acho que para nós e para quem vai ver mais tarde, foi muito enriquecedor em diversos aspectos, né? Então, cara, agradeço muito pela disponibilidade aí, pela disposição de conversar com a gente. E é isso, vamos sim, vamos se ver mais vezes, vamos dar continuidade em várias coisas aí. E aproveita até, Juliano, pra te usar esse minutinho final aí, se quiser divulgar alguma coisa, deixar alguma mensagem, fica à vontade. Quero deixar um convite. Nós, nesse final de semana, no sábado e domingo, vamos ter um encontro, né, da União da Juventude Socialista, né? Agora fiquei até em dúvida se vai ir ao ar em tempo da galera receber o convite. Não, Mas não caso a vai. turma... Não vai. É, Ele vai depois. pô, mas então o meu convite é para se somar à União da Juventude Socialista, que vocês já puderam perceber essa organização na qual eu deposito a minha expectativa em que nós possamos fazer da nossa disposição de luta da juventude em transformação concreta da realidade. Então, venham conhecer o JS, venham se somar na luta com a gente. Esse é só o meu recado aí final. E mais uma vez agradecer a vocês. E se vocês me permitirem, eu poder tirar um print da nossa tela, porque eu gostei muito de estar aqui com vocês. Claro, Claro. Podemos? perfeito. Então, vou tocar aqui, ó. 1, 2, 3 e... Foi.
Olha aí, Perfeito. cara. Ó, depois tu vai ter tua capa, tá? Não se preocupa, a gente vai botar a tua capa, vai estar o nosso mural de estrela da semana, tá? Bem bonito. Amei, amei, amei. Beijo grande, gente. Tá. Tchau, Tchau, tchau. tchau. Boa noite Tchau, pra tchau. Muito vocês. obrigado. Boa noite, bom descanso. Tchau, Tchau, tchau. tchau.